Cidade, Albany. Estado, Nova York. País, Estados Unidos. Eu não gosto de falar sobre esse lugar, nem um pouco. Na verdade, eu evito o máximo que dá. Tem gente que me conhece que nem sabe que eu passei 2 anos da minha vida morando nele. E isso acontece porque às vezes eu sinto que se eu não falar sobre, se eu fingir que isso nunca foi uma parte da minha vida, talvez tudo que aconteceu lá doa menos, talvez eu consiga esquecer, talvez eu consiga até me convencer de que eu nunca morei lá, que eu nunca chamei esse lugar de casa. O inverno em Albany é cruel e dura muitos meses, então a maioria dos lugares fica completamente branco, cheio de neve. As plantas morrem, praticamente não tem nenhuma cor. E eu, como uma pessoa vindo de Belém do Pará, no norte do Brasil, definitivamente não estava acostumada com isso. Essa foto foi tirada do lado de fora do prédio em que eu morava, dentro da faculdade que eu estudava. Eu morei lá por 2 anos e eu nunca, nem por um segundo, consegui chamar esse lugar de lar, ou me sentir confortável nele, ou me sentir acolhida. Eu só pensava em voltar, eu só pensava em quando ia acabar. Esse lugar significa muitas coisas para muitas pessoas. Tantas pessoas moravam lá, tantas pessoas estudavam lá. E para mim só significava um lugar onde eu não queria estar. Onde eu achava que ia me encaixar, onde eu achava que ia ser feliz, mas nunca fui. Esse lugar onde pessoas de países diferentes, que falavam línguas diferentes e eram de culturas completamente diferentes, moravam e caminhavam por todos os dias para ir para a aula. Esse lugar onde eu já chorei tantas vezes no meio de ligações de FaceTime com meus pais, com meus primos, onde eu já escrevi muito no meu diário tentando entender minhas emoções, mas nunca entendendo, onde eu já estudei muito para um curso que eu tava fazendo porque meus pais tinham me obrigado, onde nesse lugar também eu já tirei muita foto, porque o meu sonho de verdade era ser fotógrafa. E apesar de eu não gostar desse lugar, pelo menos ele era bonito e tinha paisagens diferentes e pessoas diferentes. Então, os únicos respiros que eu tinha era quando eu tirava foto, era quando eu criava. Mas, apesar de Albany ser um lugar que eu sempre falo de uma forma negativa, eu gosto muito dessa foto. Porque, como eu disse, fotografar era o meu respiro. E eu lembro muito bem desse dia, o que é raro porque eu tenho poucas memórias da época que eu morei lá, porque o trauma me faz esquecer. Mas eu lembro muito bem desse dia. Eu lembro que nevou muito. Foi uma nevasca, bem maior do que o normal. E tava todo mundo falando sobre e falando que tava muito bonito. E eles chamam de White Night, alguma coisa assim. Que é quando tá, muita neve e tá tudo branco. E eu não sei explicar. Eu juro que não é igual aos outros dias de neve. Eu só sei que eu não tinha nada pra fazer e eu decidi ir lá fora ver, já que neve não era uma coisa que eu via muito. E a primeira vez que eu vi neve foi em Albany também. Então eu desci com meu casaco super grosso e com luva e fui lá fora ver. E eu lembro que eu desci as escadas, saí do prédio onde eu morava, desci as outras escadas que davam nesse lugar, que tinha muitas árvores e tinha um campo de futebol também lá perto do time da faculdade, um campo de beisebol também.
Mas eu lembro que eu olhei e eu fiquei, meu Deus. Tipo, eu nunca tinha visto algo tão mágico e onírico. E eu não sei, parecia que eu tava em um sonho. Eu juro, até hoje eu não sei explicar. Apesar das muitas fotos que eu tirei, eu até gravei vídeos. E eu gosto muito dessas fotos, mas elas não fazem nem... não me demonstram nem metade do que... da beleza desse dia, desse lugar nesse dia. Esse lugar aqui, por 2 anos eu passava por todos os dias pra ir pra aula, geralmente triste, exausta, ansiosa. Esse lugar que, por um dia, em 2 anos, eu consegui ver de uma forma mágica, eu consegui sentir coisas que me encheram, ao invés de me deixarem sentindo vazia. Eu lembro que eu fiquei muito tempo lá fora e tava muito frio. Mas eu só fiquei tipo, eu preciso lembrar desse momento, eu preciso captar com meus olhos cada centímetro dessa noite. Eu não quero esquecer isso. Isso é incrível, eu não acredito que realmente isso existe e que eu tô vendo isso. E até hoje eu não esqueço. Até hoje eu lembro de tudo. E eu não sei se algum dia eu vou ver uma noite tão linda assim. E apesar de que eu tava sozinha, e eu tava muito solitária, e eu não tava nem um pouco bem, durante o tempo que eu fiquei lá fora, eu tava muito bem. Durante o tempo que eu fiquei lá fora, eu lembro de pensar que talvez eu conseguisse me sentir bem naquele lugar, naquele país diferente, com aquelas pessoas diferentes. Que talvez eu conseguisse chamar aquele lugar de casa, que talvez eu não desistisse, que talvez eu conseguisse ficar mais tempo. Juro que aquela noite de neve estava tão linda que ela me fez ter falsas esperanças de que aquele lugar poderia fazer sentido pra mim, de que eu poderia me sentir bem algum dia. Então, eu sou muito grata a essa noite, a esse lugar, nessa noite, porque pelo menos nem todas as minhas memórias sobre Albany são ruins. Pelo menos eu tenho fotos que me provam o contrário, que me impedem de esquecer que eu já vivi sim momentos muito mágicos nesse lugar que me trouxe tanta dor.